Olá pessoal, bom dia a vocês amigos. Vamos iniciar aqui mais uma vez a recapitulação da nossa aula. Vou pedindo antecipadamente minhas escusas pela qualidade do material, mas eu tenho que compactar o máximo possível para que haja condições de disponibilizar eles em forma de vídeo nos repositórios que eu faço uso. E também para que não fique pesado, tendo em vista que alguns só usam seus telefones celulares. Aqui é o seguinte, nossa proposta é que nós tenhamos não a continuidade de nossas aulas, mas a recapitulação do que já foi visto, damos uma nova roupagem, uma nova focagem, dando a vocês a oportunidade de não perder o pique, lembrando que isso daqui não é aula de reposição, é apenas fazendo com que nós tenhamos o nosso conteúdo próximo a gente, para que nós possamos ir no nosso dia a dia praticando, exercitando, compreendendo melhor aquela proposta que nós nos dispusemos a fazer, que é trabalharmos com geoprocessamento e sistema de informação geográfica. Então, repito, reitero, é apenas para manter o pique, para manter vocês aí motivados. Haveremos de ter um reajuste, sim, do calendário, mas não haverá perda de qualidade, nem muito menos comprometimento do conteúdo a ser visto. Pelo contrário, se nós conseguirmos dar uma avançada boa na parte teórica, mesmo que seja a distância, mas suscitando vocês a fazerem já as leituras no que tange ao aporte desse componente, então nós daremos grandes passos para as atividades práticas que todos desejam. Também levando em consideração que as turmas são imensas, a gente vai ter que criar uma rotina de trabalho que possa todos ter a mesma oportunidade, de forma equânime e democrática, sem que haja prejuízo para ninguém. Então vamos lá. Primeiramente vamos discutir o que é o geoprocessamento. Então, esse conceito é um conceito que inclusive está posto em questões de concurso, que ele vai afirmar o seguinte, que é um conhecimento que vai utilizar técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informação geográfica. Ou seja, nós vamos utilizar dados numéricos, quantitativos, estabelecer padrões de análise desses dados, com a utilização da ferramenta computadores, do recurso dos computadores, que é quem vai engendrar esse processo, e distribuir ele sobre a superfície da Terra a partir de informações que vão indicar aonde fica tal fato, tal fenômeno, tal ocorrência, uma gama de situações que estão ali representadas no espaço. Vamos lá. Para que serve? Trata-se de uma disciplina científica, evidentemente, que junta os conhecimentos e técnicas utilizados para observação, preste bem atenção, observa-se o fato, observa-se o fenômeno, faz-se uma análise, desta análise você faz a abstração de alguns elementos que permitem a interpretação, e essa interpretação é quem vai dar-nos a compreensão da gestão do espaço terrestre a partir das medidas adquiridas por plataformas aéreas, espaciais, terrestres ou marítimas. Em síntese, você tem um fato, um fenômeno que acontece na superfície da Terra, seja ele de base local ou seja ele de base continental, você a quantifica e distribui ela de forma a ter uma noção da sua espacialização no tocante aos recursos que ali está sendo implementado nesse fato ou fenômeno. Lembrando que as informações elas podem ser obtidas exatamente por imagens capturadas de um avião, a aerofotogrametria, nós já vimos lá atrás, por produtos gerados a partir de
equipamentos orbitais, ou seja, os satélites, e essas bases também podem ser adquiridas a partir de produtos que já tenhamos em terra ou a partir de reconhecimento levantado em águas oceânicas. Depende do estudo, vai depender muito da situação que nós vamos estar aí vivenciando, né, nesse nosso trabalho. Uma coisa importante, preste bem atenção, porque isso aqui, inclusive, é questão do próprio IBGE, que coloca isso como ferramenta sine qua non para a compreensão do uso do geoprocessamento. Vejam bem, se onde é importante para o seu negócio, o seu estudo, o seu investimento, ou seja, onde o seu campo de análise, ele tem que estar em algum lugar. Ele não é efêmero, ele não é como é que eu vou dizer, flutuante no espaço, ele está em algum lugar. Então, se existe um onde, a ferramenta geoprocessamento é a ferramenta que você vai utilizar para o seu trabalho, que você pode utilizar. João, só vou utilizar o geoprocessamento? Não. Ele pode ser utilizado, ele vai ser utilizado, ele possui indicação para ser utilizado. E observe-se que sempre que o onde aparece, preste bem atenção, o onde é o lugar, dentre as questões e problemas que precisam ser resolvidos por um sistema informatizado, aí sim, aí você vai fazer uso de ter a chancela ou oportunidade para considerar o uso do sistema de informação geográfica, ou seja, o uso do SIG. Então você tem uma estrutura, você tem uma dada situação, ela está devidamente espacializada e ela gera campos numéricos para análise. Então, a ferramenta do geoprocessamento, geotecnologia, nós já vimos lá atrás, do SIG, ela é levada em consideração para ser adotada em seu estudo. Sigamos adiante. As ferramentas computacionais do geoprocessamento, ou uma delas, a chamada Sistema de Informação Geográfica, que é a que mais comumente se utiliza, que é aquela que é mais explorada em sua plenitude, ela tem um conjunto de elementos que podem ser balizadores ou fomentadores disso. Tanto é que temos aqui um videozinho que nós vamos tentar apresentar rapidamente para que nós possamos compreender a utilização dessa ferramenta. Então vejam lá. Você tem a possibilidade de utilizar esse recurso para fazer uma análise topográfica, um mapeamento topográfico de uma dada área. Você pode fazer estudos remotos de planejamento e execução de exploração dos recursos minerais, recursos naturais, precisão na informação de domínio e planejamento sobre o território, principalmente os militares, antecipação de impactos ambientais pré-existentes ou não, se pode existir ou não, inundações e assim sucessivamente. Então, o mundo, a partir do modelo digital de elevação, ele tem uma estrutura mais moderna para apresentar estudos e resultados sobre todas as situações que nós podemos vivenciar, nas situações presentes e futuras. E observem que esse produto pago, o levantamento pago, a precisão dele é fenomenal, a qualidade dos produtos. Então isso é uma ferramenta poderosíssima, por isso que são caros os cursos, por isso que é caro os produtos finais, por isso que os produtos finais geram uma série de discussões, porque a qualidade, a acurácia, a precisão dos produtos são viáveis, são perfeitamente executíveis. Então isso aqui é uma empresa desses produtos, mas é só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia dessa situação, dado a esse campo que é crescente.
Aí vocês vão me perguntar o seguinte: ô João, mas essas ferramentas, se eu quiser fazer o uso, necessariamente eu tenho que comprar os produtos? Em síntese, não. Existem sim disponibilidade de vários produtos de qualidade que podem ser tratados, podem ser aperfeiçoados e adequados para atender um estudo específico ou diversos estudos que não sejam pagos. Claro que todo recurso pago você tem a oportunidade de exigir mais, pedir melhor qualidade, pedir para fazer tratamento. Já os que são disponibilizados open source ou free, vocês vão ter que ter a capacidade de fazer a manipulação e o ajuste e o refinamento das imagens. Porque tudo, claro, vai depender da capacidade do usuário, né? Por isso que há necessidade de aperfeiçoamento. Porque mapa qualquer um vai fazer. Eu quero ver interpretar, quero ver apresentar as analogias sobre os fatos e os fenômenos que vão estar ali expressos naquelas linhas. Vamos adiante. Congelou uma imagem. Vamos lá, dados espaciais. Então, os dados espaciais, é porque é o seguinte, eu estou usando duas telas mais uma televisão que está ali na minha frente, para que eu possa visualizar as imagens que vão permitir eu fazer a apresentação do nosso trabalho. Então, o recurso ele fica comprometido em função, muitas vezes, da nossa capacidade de analogia. Eu tirei a minha imagem para facilitar mais a interpretação da situação aqui. Congelou, voltou, congelou, voltou. Então, vamos lá. A minha cena, a minha tela, a minha imagem, ela pode não ficar muito evidente para facilitar que vocês possam visualizar melhor os slides. Depois eu volto, tá certo? Então vamos lá. Então os dados espaciais são os fenômenos relacionados com o mundo real e pode ser descrito de três formas. Preste bem atenção, dados espaciais, viu? E aí temos lá o seguinte. Meu computador vai ficar travando porque eu estou explorando muito ele. Então vamos lá. Um dado ele vai ser definido como espacial quando ele varia de lugar para lugar. A própria definição é muito mais simples do que isso, não tem como colocar. Então ele varia de lugar para lugar, declividade é um exemplo, altitude é outro exemplo, profundidade do solo é um exemplo, características de uma cobertura vegetal, características de uma estrutura laminar de fluxo hídrico. Então, tudo isso é espacializado. Então, isso possui variação no espaço, muda de lugar para lugar. A posteriori temos a temporal, quando a variação muda com o tempo. Presta bem atenção, o próprio nome já sugere. Temporal, quando a variação muda com o tempo. Então, densidade demográfica, ocupação de solo, atividade econômica sazonal, comportamento de determinada situação climática, tudo isso vai variar de acordo com a dinâmica da relação tempo. O tempo passa a ser aquele nosso elemento que vai fazer com que haja essa interação. A ocupação do solo, determinadas áreas, a intensa exploração que existiu ou não existiu. E a temática, o próprio tema já vai suscitar algumas compreensões. Por exemplo, aquilo que vai ser detectado e muda com algumas situações. Por exemplo, tipo de geologia, tipo de rede de drenagem, tipo de comportamento geológico, geomorfológico. E aí vem toda uma questão de paleoclimas,
das condições morfoesculturais de dada região, a presença de um determinado fenômeno que caracteriza uma fitomassa, por exemplo, presença de umidade, a vegetação mais densa, com flores e com folhas perennifólias, ao contrário de áreas onde vai diminuindo a precipitação, você já vai ter folhas caducifólio, e quando vai ter pouca presença de água, aí nós já vamos ver a vegetação um pouco mais rala, ela é um pouco mais raquítica, as folhas são menores, a presença é maior de espinhos, como sistema de defesa para reter umidade. E isso são características que vão dar variações que são perceptíveis de serem detectadas. Isso são o que nós vamos chamar de estruturas temáticas. E aí, logo essas três, vou repetir. Espacial, que aqui eu estou falando sobre quem? Dados espaciais. Então, espacial, temporal e temático, todas essas três citam a firma lá em 78, que ele dizia o seguinte: essas três maneiras são as principais de se observar os fenômenos que ocorrem na superfície da Terra e são coletivamente definidas como dados espaciais. Então, isso é uma questão, inclusive, de avaliação. São os dados espaciais, onde eles estão, como eles estão. Então, dados espaciais, a forma de você visualizar espacialmente, temporalmente e tematicamente. Ok? Vamos lá. As descrições, uma tela ali já apagou. Isso é a placa de vídeo. As descrições dos fenômenos relacionados ao mundo real podem ser arquivadas, ora como dados, ora com informações. Olha, essa informação ela é extremamente importante para quem vai utilizar as ferramentas do geoprocessamento ou suas geotecnologias. Preste bem atenção. Dados. Hoje tudo é dado, tudo gera dados. Dados é a condição básica para se fazer qualquer tipo de estudo. Então vamos lá. O conjunto de valores, que são dados, conjunto de valores numéricos ou não, que corresponde à descrição dos fatos do mundo real. Presta bem atenção. Conjunto de valores numéricos ou não, porque aí vai depender muito da relação do que está se estudando, que vai corresponder à descrição dos fatos do mundo real. Então, o crescimento da população no bairro X, o comportamento da população econômica da cidade Y, a mancha de crescimento de dada situação ambiental, a intensidade de crescimento, por exemplo, do avanço de uma doença. Então, tudo isso pode ser expresso em dados, números. Os números vão permitir exatamente essa analogia. A posteriori, vamos lá entender como é que isso funciona. Vejam bem, eu peguei como exemplo um banco de dados que estão ali expresso, por exemplo, numa agência de veículos ou concessionária. Então, você tem os veículos distribuídos por marca, modelo, ano, cor, valor, especificações se 4 ou 2 portas e especificações do combustível que vai movimentar esse veículo. Então, o que é que você tem? Você tem um conjunto de informações numéricas, que são a quantidade, ou pela coluna você quantifica a quantidade dos produtos, e textuais. Então, vocês têm informações alfanuméricas. Os dados são elementos que trabalham de forma alfanumérica. Então, você tem textos e números. E a partir disso, você vai fazer o tratamento. Como é o tratamento? Você vai tirar
a quantidade de veículos de 2 portas, quantidade de veículos de 4 portas, perfil do veículo, qual é o modelo do veículo, qual é a incidência de anos de veículo, qual é o tipo de combustível que mais tem alocado nessa agência. Então, quer dizer, você tem uma estrutura numérica passível de ser analisada. A outra situação que a gente pode descrever é a informação. Percebam bem, antes nós tínhamos dados, só os dados, tá certo? E agora nós temos a informação. E o que seria a informação? A informação são aqueles dados que possuem um determinado significado para uso ou aplicação em particular. Por exemplo, aqueles dados que eu utilizei para compreender o fluxo de veículos comercializado por uma determinada revendedora. E aí você vai fazer o seguinte: o que é informação? É você agregar aquele dado um componente adicional. Qual é o componente adicional? A interpretação. Quando você pega aqueles dados e tira o quantitativo de veículos, que são veículos comercializados, com 4 ou 2 portas, tipo de combustível, cor, você tem uma capacidade de analogia sobre a comercialização de um determinado produto dentro dessa especificidade. Agora, aquela tabela poderia ser relacionada com o comportamento da população, comercialização de produtos de gêneros alimentícios, produtos agrícolas e assim sucessivamente. Ou seja, o que vai ser a informação? É aquele dado que você agrega uma informação extremamente importante, que é a interpretação. Então, para os críticos que dizem, vocês são quantitativos, é um desconhecimento, porque não existe quantitativo sem a informação. Você não consegue interpretar um dado nu e cru. Quem faria isso talvez fosse somente um matemático que elabora uma equação para dada situação. Mas mesmo assim, ele ainda é capaz de fazer a perspectiva de analogia do determinado quantitativo numérico para uma considerada situação. Entra a interpretação. O conhecimento, ele se interliga. Eles não são estanques, não. Eles têm, claro, suas especificidades, mas em algum momento eles vão ali e se fundem. Por isso que o geoprocessamento ele é a ferramenta que abarca o maior número de áreas do conhecimento científico. Então, preste bem atenção nesse exemplo, a visualização. Você tem lá o SIG de uma forma genérica e completa, dizendo a vocês, o SIG como uma ferramenta para mostrar os dados espaciais como um mapa. Então, permite você visualizar uma determinada situação. O gerenciamento dos dados sobre uma determinada situação para armazenar as informações dos dados. E a análise espacial, que é o que vai permitir você interpretar os dados. Então, eu peguei uma imagem de uma área que nós temos o subsolo, temos os lençóis freáticos, aquíferos, a descarga de dejetos, o comportamento do solo de uma dada área. Então, você estabelece parcelas, divide ela, você estabelece isso em distrito ou áreas de interesse. Essas áreas de interesse possuem vias de acesso, que são as estradas, e essas estradas, esses equipamentos que estão instalados, vão apresentar para a gente a interpretação de uso do solo. Então, o SIG ele vai abordar um conjunto de informações que permite nós fazermos analogias sequenciadas de diversas estruturas, diversas situações. É por isso que quase todas as áreas, principalmente as áreas tecnológicas e a área de humanas, especificamente a geografia, e alguma parte da história, que aborda a questão da história ambiental, ela faz uso dessa ferramenta. Porque é uma ferramenta que contempla diversas situações para serem estudadas, compreendidas, explicadas e, inclusive, estabelecendo padrões de tomada de decisão. E aí, esses objetos eles possuem uma regrazinha básica. Os objetivos ou condições do mundo real podem ser representados por, presta bem atenção,
os objetos ou condições do mundo real pode ser representada da seguinte forma. Veja bem, os objetos, eles podem estar em pontos, em nós, linhas ou arcos, cadeias e polígonos. Presta bem atenção. Os objetos ou condições do mundo real. Ele pode ser um ponto, pode ser um nó, pode ser uma linha ou arco, pode ser uma cadeia ou pode ser um polígono. Isso são conceituações técnicas que permitem vocês terem a compreensão de todo o fundamento do geoprocessamento. E é aí aonde, mais uma vez, rebate os críticos que dizem que nós somos quantitativistas. O que é um ponto? Um ponto é um dado espacial que não possui uma área e é representado por um único par de coordenadas, seja ela x e y, que pode representar, por exemplo, uma árvore, uma fonte de água, ou uma temperatura, ou uma parada de ônibus, um hospital, uma escola. Ali é um ponto, só tem um par de coordenadas, x e y, para a coordenada plana, ou lat e long para a coordenada geográfica. Então, isso é um ponto. Porém, esse ponto ele pode fazer interconexões. Esse ponto pode se interligar com outros pontos. E aí você tem um ponto no início e um ponto no final de uma linha. E isso daí pode ser a representação do cruzamento de duas ou mais linhas. Ou como, por exemplo, foz de rio, cruzamento de estradas, ferrovias, todas essas estruturas estabelecidas sobre a superfície da Terra que vão se interligando. Pontos como referência e a interligação entre esses pontos. Esses pontos interligados vão gerar exatamente o que nós vamos chamar de linhas e arcos, que é o quê? É um dado espacial formado por uma sequência de pontos conectados, como, por exemplo, estradas, rios, e é a partir daqui que, por exemplo, a gente vai gerar uma estrutura que estabelece a interligação e o fechamento dos pontos, gerando o que nós vamos chamar de polígonos. Esses polígonos podem ser um polígono que fecha um município, pode ser um polígono que fecha uma propriedade rural, pode ser um polígono que fecha um reservatório hídrico, pode ser um polígono que fecha, por exemplo, um aterro sanitário, uma estação de tratamento de efluentes. Então, um conjunto de situações que vão ser interligadas por diversos pontos. Lá na frente, quando nós estivermos vendo o que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, vocês vão ver por que se cria os polígonos das áreas, que é exatamente o fundamento dessa teoria que nós estamos vendo agora. E aí, vamos ver como é que se fecha isso. Linhas, mas antes dela tem os pontos. Então, você vai interligando linha através de quem? Dos pontos. Existe comunicação entre os pontos? Se existe, então se estabelece uma linha de confluência e interpretação. Se esses pontos conseguem ser interligados, eles vão gerar o que nós vamos chamar de área ou polígono. E isso dentro de uma composição x e y ou lat e long. Dentro dos pares de coordenadas existentes em determinada localidade, você pode ter pontos que podem ser áreas, por exemplo, de vulnerabilidade social, área de alta estratificação, área de concentração de renda, área de enfermidades, ou seja, onde acontecem determinados tipos de doença. Há uma interligação entre elas, há um fluxo, por exemplo, aqui é uma área comercial, há uma interligação entre as áreas comerciais, e aí você vai ter os fluxos, o circuito superior, o circuito inferior da economia, ou, por exemplo, o comportamento de um determinado riacho, um determinado fluxo hídrico, ele se interliga onde? Ele bifurca onde? A montante dele nós vamos ter o quê? A jusante, o que é que vai estar esperando ele? Então, todo um conjunto de situações
que podem ser interligadas. E quando nós queremos fechar esse campo de estudo, e aí geramos as áreas. Essas áreas vão ser exatamente o cenário aonde um conjunto de informações numérica, quantitativa e qualitativa vai permitir o estudo de uma determinada situação pontual, como, por exemplo, a incidência de bairros vulneráveis, por exemplo, a Covid-19. Nós vamos ver que o coronavírus hoje ele é motivo de discussão em todos os campos. E a discussão, fica ou não fica em casa, há prejuízo. Veja bem, nós percebemos o seguinte, quando há uma diminuição do principal agente difusor da doença, menor o número de infectados. Não é pelas pessoas que vão ser infectadas, é pela capacidade que as pessoas vão ter de reagir face a essa doença. Então, a essa doença não, essa virose, isso é um vírus altamente prejudicial ao corpo humano. O corpo humano, pelo menos nas atuais condições, eles são vulneráveis. Quase todos nós somos vulneráveis. Todo mundo tem na sua residência problemas de glicemia, problemas cardiopatia, problemas neurológicos, problema respiratório, uma rinite alérgica, né? Problemas das cordas vocais, problemas renais, problemas de visão. Então, todas essas enfermidades, elas são vulneráveis a esse vírus. Quem quiser compreender melhor e espacializar isso, veja o que foi a peste negra na Europa e depois se expandiu para todo o continente asiático e africano. Vocês vão ver o que foi o efeito da peste. E a única coisa que impediu ela que chegasse às Américas com tanta intensidade foi o Oceano Atlântico ou Pacífico. Hoje, foi pelo oceano, foi pelas viagens aéreas que essa doença chegou ao nosso território. Não são as pessoas que estão nos bairros mais vulneráveis que trouxeram ela, não. Elas são as mais vulneráveis, sim, por conta das condições de distribuição de renda e capacidade delas de sobrevivência com as condições que eles têm. Então, a vulnerabilidade nossa é muito grande. Mas, enfim, essa temática, por hoje, encerra esse primeiro conjunto. Eu dividi em várias apresentações de 20 lâminas para que pudesse ficar um slide menor ou uma apresentação melhor para o vídeo não ficar tão longo, porque ele ainda vai passar por um processo de filmagem para que compressão para que a gente possa entender melhor ele. Ele vai permitir a gente estabelecer uma compreensão melhor da nossa situação atual. Mas, enfim, está aí a proposta, os próximos vão vir, a gente vai fazendo devagarinho, claro que com as limitações materiais, eu estou fazendo o que posso dentro dessas condições, mas sempre lembrando, isso daqui não é continuidade do semestre, não. É apenas retomando o que já foi visto, aprofundando um pouco mais, mantendo vocês ativos e altivos, fustigados a querer compreender melhor essa ferramenta. Enfim, eu desejo a vocês tudo de bom, até o próximo encontro. Eu tive que tirar minha tela para ganhar espaço e condensar o vídeo. Mas um grande abraço, até o próximo encontro. Paz e luz para vocês. Fiquem em casa.